Boa noite, Lari, querida, meu amor, seja bem-vinda. Querida, sempre junto conosco aqui, nos prestigiando. Que delícia. Boa noite. Aguardando os nossos convidados. Boa noite, Dexian. Boa noite. Boa noite, Zeneide. Ai, é muito bom ter vocês aqui. Boa noite, meu pai, minha mãe, sejam muito bem-vindos. Estou tentando colocar a Amanda aqui em conexão junto conosco. Pede para participar aí, Amanda, para ficar mais fácil. Boa noite a todos vocês, meus queridos. Eneide, seja muito bem-vinda, minha querida. Agora deu certo. Boa noite, Leonice, querida, seja bem-vinda. Boa noite, Aquilino, Noêmia, Edília Sander, sejam todos muito Cheguei. bem-vindos. Boa noite. Oi, Pietra, querida. Seja bem-vinda. Caio Cavelari, seja bem-vindo. Olá, Noite. bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Walter, meu amor, seja muito bem-vindo. Meu esposo lindo. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Que delícia. Oi, Leonice, querida. Boa noite. Boa noite, Boa Evelyn, noite, meu amor. Evelyn. Você conseguiu vir hoje? Que gostoso, todo mundo aqui novamente conosco. Boa noite, Josi. Seja bem-vinda. Conseguiu entrar hoje, que legal. Seja muito bem-vinda. Tião Ribeiro, seja bem-vindo. Que prazer, quanta gente linda aqui. Que delícia. Legal. Que lindos, maravilhosos, né? Sempre conosco aqui. Muito Nos bom. dar alguns minutinhos. Te amo, Lu e Amanda. Verdade. Também te amo, Pi, querida. Que Que saudade, linda. Saudade, princesinha. Pi. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o quanto as nossas emoções são poderosas, né? Sim. Oi, Caio. Boa noite. Então, na live passada, tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá Sim, tudo certinho com o meu áudio? tá tudo certinho. Então, tá bom. Na live passada, nós falamos a respeito das emoções e dos sentimentos, né? O quanto elas interferem na nossa vida, o quanto a emoção, ela é como um motor que rege as nossas vidas. E hoje você vai entender um pouquinho, vocês vão entender um pouquinho como que as ondas do mar podem te ensinar como lidar com as emoções, não é mesmo? Boa noite, Ellen, querida. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Vanessa, meu amor. Sejam Boa bem-vindas. noite. Então, eu vou pedir para Então, vocês conta um imaginem pouquinho aí pra agora, gente. né? Eu vou contar. Boa noite, Jesus. Seja bem-vindo, querido. Boa noite, Vera. Boa noite, meus Boa lindos e noite, gente. lindas. Queridos, sejam muito bem-vindos. Então, imagine que vocês estão numa praia, aquela areia branquinha, linda, e aquelas ondas estão te convidando para você se banhar. Num dia de sol maravilhoso. E você entra nessas águas e começam a vir aquelas ondas mansas, gostosas, mas de repente vem uma onda gigante. E nesse momento, se você estiver na água, você percebe que começam a vir mais ondas enormes e você fica assustado. Você tem duas reações. Ou você tenta escapar,
ou você mergulhe, né? Se você está com muito medo, provavelmente essas ondas vão te atingir. Eu, principalmente, sou muito medrosa com ondas, então eu me apavoro, não sei o que fazer, e parece que aí as ondas vão parecendo monstros lá dentro do mar e cada vez maiores, parece que elas miram só em mim daí, né? E cada vez essas ondas vão vindo maiores, maiores, e você fica apavorado. A tua primeira reação é sair correndo lá de dentro. Boa noite, Josi. Seja bem-vinda, minha querida. Mas se você simplesmente mergulhar, se abaixar e deixar a onda passar por cima, você não vai ser atingido. Você não vai levar surra dessas ondas. Você não vai se machucar. Se abaixa e ela passa por cima e fica tudo bem. Assim, da mesma forma com as nossas emoções. Muitas das vezes nós queremos bater de frente com elas, nós queremos enfrentar elas. Não, porque não está certo, eu não aceito, porque isso e aquilo. Mas se você simplesmente mergulhar e deixar que tudo aquilo passe por cima de você, você vai enfrentar isso de uma melhor maneira possível, de uma maneira tão mais fácil, tão mais leve, né? A diferença está na maneira como você lida com tudo isso. Nós devemos nos lembrar que nós não nos afogamos quando nós nos abaixamos dentro da água, mas nós apenas nos afogamos se nós nos mantemos submersos dentro da água. É aquela praia com as ondas, é a representação do que acontece dentro de nós. Boa noite, Roseli, querida. Seja bem-vinda, meu anjo. Então, imagina você ficar ali se debatendo. Boa noite, Ivone, meu anjo. Seja bem-vinda, minha amiga. Você ficar ali tentando enfrentar essas ondas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você tentar ficar batendo de frente com tudo que acontece com você. Tudo você quer bater de frente. O quão cansado você fica. Né? Na nossa vida também, quando nós passamos por situações que lembram essas ondas gigantes, a gente se sente amedrontado, a gente se sente triste, ansioso, sem saber como lidar diante dessa situação. Mas só que se a gente ficar alimentando pensamentos negativos o tempo todo, isso gera mais medo, mais frustração, mais esgotamento, porque você fica tentando fugir. Boa noite, Emily. Seja bem-vinda, querida. Então, você fica tentando fugir delas ou negar que elas existem. Fazer de conta que não existem, mas elas estão ali. E se nós simplesmente aceitarmos... Não tem um ditado que as pessoas falam, aceita que dói menos? E isso é verdade, se você aceitar, porque sempre que a gente tenta reagir, é muito pior. Então, se você abaixar as suas barreiras novamente e deixar com que tudo isso passe por cima de você, isso não vai ser uma submissão, mas sim inteligência emocional. Boa noite, Gui, meu querido, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal, para todos que estão chegando. Então, exatamente, né? Às vezes a gente não sabe direito como lidar com essas ondas, com essas coisas em nossas vidas. E agora trazendo para um exemplo mais prático, para que isso fique, de certa forma, mais fácil de entender. Eu vou dar um exemplo de uma história. Um pai que pela manhã ele acordou, levantou, estava tomando café da manhã. E a filha dele, sentada do ladinho dele, tomando café, de repente bateu na xícara dele e derrubou o café. Naquele momento, ele não soube agir com aquela onda do que aconteceu. E ele se estressou, sim, deixou a fúria tomar conta dele e gritou com a filha. Por que você fez isso, né? Foi grosso, estúpido com a filha. A filha, muito emocional, foi pro quarto, triste, chorando, angustiada. E a mãe ficou brava, foi até o quarto atrás da filha para consolar ela. Levou um tempo para consolar essa filha. Nesse tempo em que a filha estava lá no quarto chorando, passou o ônibus do colégio, que leva ela para a escola, e ela perdeu o ônibus. E o pai teve que pegar a filha e levar até a escola. Nisso que aconteceu, ele se atrasou.
Se atrasou, chegou no serviço, ele tinha que entregar alguns projetos, apresentar alguns projetos para a equipe de trabalho dele, para os chefes. Porém, com tudo o que aconteceu, ele se estressou, ele chegou lá e tinha esquecido todos os papéis, todas as informações que ele precisava. Não se saiu bem na apresentação e acabou sendo demitido. Ele chega em casa, a esposa está lá, furiosa ainda com ele por tudo que aconteceu, e a vida dele ficou... Aquele dia dele foi o pior dia da vida dele. Agora imagine se ele tivesse simplesmente se deixado levar por essa onda, por esse acontecimento. Se ele tivesse falado, não, tudo bem. Não, filha, tudo bem, o pai, né, tranquilo, eu troco de roupa, vamos lá. Fica tranquila em relação a isso. Ele teria terminado de tomar o café, a filha feliz, contente. Ele ia lá, trocava a roupa dele e vai trabalhar. A filha vai para a escola com o ônibus, chega no horário. Ele chega feliz, confiante no trabalho dele. Apresenta o trabalho dele de uma forma tranquila, porque ele se preparou, ele foi feliz para o trabalho, porque na casa dele existe uma harmonia. Ele chega e apresenta para os chefes dele esse projeto e recebe uma promoção. Trabalha feliz daquele dia, avisa a esposa para se preparar, porque de noite eles vão sair jantar para comemorar. E na hora que ele chega à noite, a esposa tá linda, arrumada, a filha também feliz com ele. Olha, gente, a diferença que aconteceu entre o dia dele. E aconteceu exatamente a mesma coisa pela manhã, do qual, de uma forma, ele poderia ter se estressado, e da outra, ele soube levar a situação de uma outra forma. E todo o restante do dia. Então, aqui cabe, né, aquilo que foi falado alguns dias atrás em uma das lives, o que 10% é aquilo que nos acontece, mas 90% é como nós reagimos àquilo que nos acontece. É saber lidar com essas situações na nossa vida. Muitas das vezes a gente não sabe como agir, a gente se deixa levar pelo calor da emoção. Boa noite para quem entrou agora, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, meus amores. E no calor da emoção, essas emoções, elas podem trazer situações desastrosas na nossa vida, né? E, Amanda, você que é especialista em neurociência, explica um pouco o que isso tem a ver com a parte neurológica, o que acontece dentro da nossa cabeça nesses momentos. Então, todos os estímulos externos, né, que acontecem, eles vão para uma parte do nosso cérebro que se chama tálamo. E do tálamo vai para a amígdala. Lá na amígdala nós temos essas informações todas associadas. Cada estímulo está associado com alguma memória, com algum sentimento, com alguma informação. Tanto os negativos quanto os positivos. Então, se acontece algo ruim, a pessoa vai ter uma forma de agir que já está ali configurada na mente dela. Assim como se acontecer algo bom, ela também já tem essa memória, um estímulo de prazer. Então, digamos que a pessoa está na frente de algo muito bom que ela gosta muito. Aquilo gera um certo estímulo para que ela precise daquilo, ela precise buscar aquilo. E essas programações, elas já são feitas lá da infância, né? Desde o útero da mãe, tudo aquilo que a criança percebeu, sentiu, ouviu, porque mesmo dentro do útero, o bebê ele vai ouvindo e criando todas essas programações. Então, esses comportamentos, eles agem de acordo com aquilo que está instalado na memória subconsciente. E essa memória que a gente tem, assim, sobre a parte do açúcar, né? Porque o açúcar tem horas que ele parece ser uma droga. A coisa mais difícil que né? Tirar o açúcar da vida das pessoas. Nós até comentamos sobre as drogas na live passada, né? O quanto, às vezes, algum acontecimento a pessoa vai ou para um alimento, ou para uma bebida, ou para o álcool, para droga. Então, o açúcar, ele não deixa de ser uma droga. Pode perceber, todas as pessoas, quando elas começam a fazer, talvez, né, vocês que estão aqui já tenham
passado por situações assim, começa a fazer uma dieta cetogênica, Dukan, low carb, todas essas que são mais restritivas, a gente tem tantos alimentos ali como vícios, digamos assim, no nosso organismo, que quando você se priva de vários deles, é como se existisse uma abstinência, o corpo começa a reagir, fica com dor de cabeça, buscando por aquele alimento. Então, não deixa de ser uma droga também e, né, vai programando essas questões. E foi tudo aprendido. Por exemplo, os meus meninos, né, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, um de 4 anos, que vai fazer 5, e o outro tem 7 anos. E eles gostam de bastante bobaginhas, é claro, mas uma coisa que desde que eles eram bebê, eu nunca deixei dar refrigerante para eles. Eu nunca dei refrigerante, nunca deixei ninguém dar refrigerante para eles. Eu sempre falei, eu não quero que meus filhos aprendam a tomar refrigerante. E hoje, mesmo que eles vão em alguma festa, ou até na escola, eu fico até impressionada, como que geralmente não tem uma outra bebida, às vezes, que não seja o refrigerante nas festas. E se oferecer refrigerante para eles, mesmo que seja a única coisa que tenha na festa, eles não tomam. Então, para ver o quanto que realmente eles pedem água, né? Então, quanto que isso realmente foi aprendido. Assim como não foi ensinado a eles a gostarem disso e o corpo deles não sabe, não conhece, né? O sabor daquilo, a informação, então para eles é neutro. Se não fosse ensinado outros tipos de alimentos, eles também não buscariam por eles. Então, isso todas as informações. Sempre muito aprendizado. Gratidão, meu amor. Que linda, gratidão. Realmente é poder estar compartilhando, né? E eu sempre brinco que tem coisa que é melhor a gente nem saber que gosto que tem, né? Então, por isso, Amanda, que às vezes a pessoa começa uma dieta e ela não consegue dar sequência, porque tem gente que fala que isso é sem vergonhice, não tem vergonha na cara, começou a dieta semana passada e já não pode ver doce que já está comendo, já jogou tudo tua palavra no lixo. É bem assim que funcionam as coisas? Boa noite, Márcia. Não. Boa noite. Márcia Gatti, beijo, lindona. Então, é muito fácil julgar e falar, é falta de vergonha na cara. Mas uma coisa que eu sempre falo muito é a questão do buscar pelo esforço, né? Tudo que precisa de força, de vontade, um esforço muito grande, é como se você estivesse enchendo um balão. Imagina, a gente começa a encher um balão. Vai chegar um momento que ele vai estourar. E a hora que estourar esse balão, porque a pessoa está se privando de todas aquelas vontades. A hora que estourar aquele balão, a pessoa vai imediatamente buscar por todos aqueles alimentos que ela se privou durante aquele tempo. Sendo assim, algumas pessoas começam, por exemplo, a fazer uma dieta, em pouquíssimo tempo, quando elas, né, em menos de um ano, elas voltam a ter o mesmo peso ou mais. E isso é 95%. É uma porcentagem muito grande. Quando só está fazendo dieta baseada na força de vontade. Quando não está sendo reprogramada as emoções. Por isso que é tão importante esse poder das emoções que nós estamos falando aqui hoje. Porque são as emoções que determinam se você vai conseguir um resultado ou não na tua vida. Então, por isso, quer dizer que é por isso, então, que quando a pessoa está diante de um prato que ela adora e ela não consegue se controlar? Exatamente. Na verdade, não é só o fato, por exemplo, dela estar na frente do prato. Às vezes ela pode só pensar naquilo e ela já não conseguir se controlar. Por exemplo, tem uma pessoa, uma cliente que eu atendo, que ela me falou outro dia, assim, eu passei na frente do cachorro quente e só de eu passar na frente, eu senti até o gosto do alimento, do cachorro quente, eu senti uma vontade imensa, mas eu fui para casa, me controlei, fiz, né, todo o trabalho, por quê? Porque ela já passou por algumas sessões comigo e a gente já trabalhou essas emoções, então ela conseguiu dominar essa emoção. Porém, muitas vezes, se você não trabalhou esse emocional, só de pensar naquilo, e ainda mais, por exemplo, a maioria das pessoas tem os alimentos errados dentro de casa, né? Então, não deu nem tempo, quando viu, já comeu aquele alimento, porque gerou uma emoção que precisou daquele alimento. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda, querida.
E como que a parapsicologia pode explicar um pouquinho também sobre essa parte Então, a das parapsicologia, programações? ela traz uma ciência comprovada de que as programações atrapalhadas, elas começam a acontecer dentro da vida intrauterina, de acordo com as emoções que a mãe tem. É incrível como o alimento está impregnado nas rotinas de nossas vidas de algum modo. Amo café e sinto que preciso diminuir, Ivone. É verdade, Ivone. E vira um vício, um vício. Se você não toma o café, chega a dar dor de cabeça, né? Aquilo é mais forte do que a pessoa. Então a gente não pode Muito criticar, forte. condenar, julgar, porque ela Uhum. não consegue resistir. Então ali isso explica muito da parte da parapsicologia, porque dentro da nossa mente, do nosso subconsciente, a nossa mente é dividida em duas partes, o consciente e o subconsciente. Nós somos um, mas muitas das vezes agimos como dois, porque de acordo com as programações atrapalhadas que nós temos dentro desse subconsciente, ele é autônomo, automático, independente, é uma besta desembestada, você não consegue controlar. Alguém já teve alguma atitude que se arrependeu aqui depois? Estava de Ah, acho que dieta e de não, né? repente comeu uma caixa de bombom inteira. Fala, caraca, que nhaca que eu fiz, que nhaca. Então, ele vai agir de acordo com essas programações que estão lá dentro. Às vezes, a mãe passou por muita coisa durante essa gestação e já começou a criar muitas programações ali, né? Então, temos tudo isso registrado. E o nosso subconsciente, ele sempre vai fazer, ele luta pela sobrevivência do indivíduo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Qual a justificativa de um adulto ter medo de borboleta? Se ele sabe que a borboleta não faz nada. Conscientemente, ele sabe que a borboleta não faz nada. Porém, quando ele era pequenininho, sentou uma borboleta no braço dele e ele não tinha consciência de que aquilo era um bichinho inofensivo. E ele viu aquilo como um monstro ameaçando a sua sobrevivência. Nesse momento, se registrou uma programação atrapalhada. Toda Tô vez bem que esse preparada. adulto... Boa noite, Débora. Seja bem-vinda, querida. Toda vez que esse adulto se depara com uma borboleta, quando ele vê, ele já saiu correndo. E depois ele fala que ridículo, eu corri da borboleta de novo, sendo que ele sabe que a borboleta não faz nada. Mas é de acordo com essa programação atrapalhada que está registrada dentro desse subconsciente. Ele sempre vai prezar pela nossa sobrevivência. Boa noite, Arlete. De acordo com aquela história da minha vida que eu contei na live passada, quem não assistiu, dá uma olhadinha lá, que eu contei algumas coisas de programações atrapalhadas que criaram na minha infância. Se eu estou me sentindo sozinho, se eu estou me sentindo triste e a minha mãe me dá uma comidinha gostosa, aquilo gerou uma programação atrapalhada, que aquilo vai ser o meu conforto. Eu vou buscar conforto naquilo todas as vezes que eu me senti triste, que eu me senti angustiada, que eu me senti desamparada. A Vera diz, incrível, mas bombom não me atrai, mas não posso ter leite condensado em casa, porque às vezes preciso comer desesperadamente. Tem alguma programação Tem alguma atrapalhada coisa? aí, que é onde te traz conforto, que te traz segurança, e você busca nesse alimento, né? Uhum, Quer exatamente. concluir alguma coisa? Sim, na verdade, puxando para esse lado, o lado, né, da ciência que fala a respeito das emoções, as emoções elas regem, né, o nosso comportamento. Isso que está instalado, que a parapsicologia explica a respeito do que está ali no subconsciente, uma programação atrapalhada, a neurociência explica de uma forma que a emoção ela rege o teu comportamento. E a nossa mente ela tá programada para realmente para te proteger. É um estímulo de sobrevivência, né? Morro de medo de barata. Então, mas eu tenho certeza Mas que você sabe que a barata não te faz nada, mas tem alguma programação atrapalhada aí de acordo com isso. provavelmente o exemplo da barata geralmente é o quê? A mãe provavelmente tinha medo de barata. A criança tá ali brincando, de repente aparece uma barata. Gente, como é que as mulheres geralmente agem quando vê uma barata? Age de uma forma Sobe até na como mesa.
Como se estivesse sendo, né? Eu acho que eu nunca agi assim tanto com barata, mas com rato, gente, eu acho que eu já subi até em mesa. Então, realmente, você age de uma forma que. Mas é isso, é o instinto de sobrevivência. Existiu uma ameaça lá na infância. Meu Deus, se minha mãe, que é grande, tá subindo em cima da mesa para se proteger do bichinho desse tamanho, A noite deve nada. ser. Deve ser porque ele é muito perigoso. Então, cria aquela programação de que viu uma barata, foge, porque é certo que. Então é isso mesmo. A nossa. A Vera tem Sim. uma historinha bem bonitinha que ela criou para a mente dela ali, ó. Diga-me Ah, sopro de hipoglicemia e quando está baixa, só o leite condensado para me reerguer. ó, sorvete. Então, porque Sou provavelmente compulsiva em por algum sorvete. momento, pode ser na infância, pode ser na vida adulta também. Aconteceu alguma coisa, brigou com alguém e depois daquele acontecimento tinha um sorvete ali, se alimentou e ele resolveu aquele sentimento. Na próxima vez vai buscar novamente. Isso, a nossa mente ela é muito esperta. Eu sapateio na mesa. É tipo isso. Imaginar a cena. E trazendo isso, inclusive, da barata, agora vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que vocês aí, na onde vocês estão, seja sala, seja quarto, onde você estiver, aparece do nada um leão. O que você faz? Qual que é a tua reação? Né? Às vezes, andando na selva, até tudo bem, você já está meio preparado, meio. Mas em casa, numa sala, no quarto, aonde vocês estiverem aí, de repente aparece um leão. Como que você reage? Nesse momento, a gente vai reagir de três formas. Ou você vai paralisar, meu Deus, o que eu faço, né? E não vai para lugar nenhum, paralisa. Ou você vai fugir, como o caso da barata que sobe para cima da mesa, ou você vai atacar, vai pegar a primeira coisa que tiver na tua frente e vai atacar para se defender. Então, a nossa mente, ela vai usar uma dessas três formas. E isso, o leão, eu trouxe exatamente porque o leão é uma coisa que você não está esperando. Morri. É uma coisa que a gente não está esperando. E quantas vezes acontecem coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós não estávamos esperando. E o que acontece é essas três coisas que acontecem. Ou você paralisa, você não sabe como agir e fica ali, né? Ou começa a agir, faz alguma coisa, vai atacar, vai pra cima, alguém te provoca, quando vê você já deu um tapa, você já bateu, você já xingou, você já gritou, ou você vai fugir. Então, isso é a forma da nossa mente reagir. E então, o que determina isso? O que foi instalado antes disso. A programação que existe lá, a informação que existe. Por exemplo, da mãe, que subiu lá para fugir da barata e a criança aprendeu que viu uma barata, corre, foge, sobe no Corre, que o telhado. bicho é feio. Se a minha mãe tá correndo, quem que vai me proteger aqui, né? Quem vai proteger? Então, Agora, na digamos verdade, que se a mãe ou o pai, né, não tem tanto medo assim e bate, mata, a criança já aprendeu exatamente. uma Boa outra noite, coisa. Ana. Seja bem-vinda, querida. A adrenalina é tanto que as Que reações as te reações bloqueiam, bloqueiam. exatamente. Exatamente. A adrenalina ela pode ser tanto uma sensação gostosa quanto uma sensação ruim, né? De Sim. repente, diante de algum fato que te marcou muito, eu passei por uma situação bem difícil um dia na minha vida e eu sentia medo e eu sentia a adrenalina correndo por trás aqui da cabeça, uma sensação horrível de um medo muito grande que eu passei. Assim como tem gente que adora essa sensação de adrenalina, que vai fazer esportes radicais, né? Mas quem decide a forma como você vai reagir e como manter uma programação correta para A livrarmos gente vai desses falar sentimentos. disso daqui a pouco. Daqui a pouquinho a Fica gente vai aí, falar. aguarda Fica aí que a gente aí, vai fica falar aí. sobre isso. Então, quem decide como você vai reagir, porque nesse momento não dá tempo de pensar, será que corro, será que ataco, será que pego chinelo, será que o que Não eu dá tempo de faço? pensar, Não né? dá, não dá tempo. Quem vai reagir é o
tal do subconsciente, daquela programaçãozinha que você tem lá dentro. Eu acho que tem uma história meio conhecida que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de uma vez. Deixa eu ver quem que falou aqui. Lembrei de algo. Na minha infância, a escola vendia às sexta-feiras pão com leite condensado, mas raramente meus pais tinham dinheiro para eu comprar. Eu passava à vontade. Será que tem ligação? Totalmente. Total. Tipo, agora eu tenho dinheiro, eu posso Agora eu comer que se posso. exploda o mundo, né? Então, vocês devem já ter ouvido falar uma história que uma mãe estava sozinha com a criança dirigindo e furou o pneu do carro dela. Então ela desceu, colocou o macaco, mas ela não sabia fazer isso direito, colocou o macaco para trocar o pneu e ela não percebeu. Quando ela viu, a criança estava debaixo e aquele macaco escapou e o carro caiu em cima da criança. Naquele momento, ela ergueu o carro para tirar a criança. Você acha que uma mãe, nesse momento, ela vai ter tempo de pensar, mas eu sou mulher, eu não tenho força para erguer um carro porque ele pesa tantas toneladas? Não, aquilo foi tão automático que ela não teve conflito nenhum, ela não pensou que ela não conseguiria. Nesse momento entra o nosso poder que nós temos, que ele é muito maior do que nós imaginamos que ele é. Porque quando a gente se determina a fazer alguma coisa e a gente acredita de que a gente é capaz e ninguém vai nos parar, a gente consegue. Naquele momento, ela não parou para pensar, ela simplesmente ergueu. Depois que a criança tinha saído, que ela soltou, que ela se deu conta, meu Deus, como que eu ergui esse carro? Claro que a gente sabe que Deus está junto conosco, que Deus nos protege, que Deus, né? Mas olha como não dá tempo de você pensar, não dá tempo de você escolher qual atitude você vai ter. É o teu subconsciente que decide de acordo com o que está a programado sobrevivência, né? A sobrevivência, ele sempre pesa pela sobrevivência. Exatamente. Isso não é uma escolha nossa, né? Essa força a gente tem muito maior. Até numa das aulas de parapsicologia foi feito alguns exercícios lá entre os alunos, aonde o professor induziu, né, alguns alunos em estado de hipnose. Colocou um sentado na cadeira e mais 4, né? E cada um simplesmente colocou os dedos assim e colocou embaixo dos braços e embaixo dos joelhos e ele deu a sugestão que a pessoa que estava sentada era leve como uma pena. E as 4 pessoas ergueram como se não fosse nada. Então, ali a gente vê o quanto a nossa mente é poderosa e o quanto a gente consegue as coisas. Se a gente focar isso para aquilo que a gente quer, a gente consegue tudo que a gente quer. Aqui vale colocar o que é o medo? O que é a insegurança? O que é o medo para vocês? Coloquem nos comentários o que é medo e o que é insegurança. Vocês estão muito quietinhos, participem. Tá muito quietinho. Ou tá muito chato e vocês dormiram, ou tá muito legal que vocês não estão nem piscando, né? Agora eu fiquei na dúvida, agora eu fiquei preocupada. Dá um feedback aí, tá muito chato que vocês dormiram. O que é medo para vocês? Quem se habilita aí a dar o seu ponto de vista? Não é uma prova, gente, é só para que vocês, é só para a gente realmente interagir, né? Bom, Acho então que dormiram, Amanda. Não estão. Então vamos lá, o medo. O medo é aquilo que você diz, né, para tua mente que existe ou não existe. Se você disser, quanto mais você imaginar e focar no medo, na insegurança de que aquilo é real, maior o bicho vai ficando, maior o tamanho daquilo, maior, né, o medo vai ficando. Existe um livro muito legal que fala a respeito disso, do Castelo do Medo, do qual tinha um dragão. E o dragão era o vigia do Castelo do Medo. E quando ele ia se aproximando, o dragão do medo, ele cuspia fogo em cima
né, do cavaleiro da história. E ele cuspiu fogo e realmente machucou ele, ele voltou, e aí ele começou a defesa. O medo é Não. defesa. Ah, pode ser. É algo que está instalado, né, nas programações também, mas é aquilo que você acredita como real. Então, ele voltou novamente para encarar o dragão do medo e ele começou a falar para o dragão do medo: você não é real, você não é real, você não é real. O medo e insegurança são ilusões, medo e insegurança são ilusões. E aquele dragão foi diminuindo de tamanho, diminuindo, 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 até virar apenas sementinhas de dúvida, que é o que começa a criar novamente o medo. O medo volta, mas quanto mais, cada vez que ele voltar, você vai estar mais forte e ele mais fraco. Então é você trabalhar a sua segurança, a sua confiança em relação a esse medo. É falando realmente para ele: você não é real, eu sou mais forte. Que é o exemplo aqui da cadeira, né? A pessoa pesava como uma pena e as 4 pessoas ergueram apenas com o dedo. E agora, então, como a gente trata isso? Se nós estamos falando de emoção, e essas emoções é que definem como nós vamos agir, não é com razão que nós vamos tratar a emoção, né? Ah, não, isso é só a razão. Ah, não, isso aqui é tal. Precisa ser trabalhado também com a emoção. Emoção se trata com emoção. Precisa ser tratado no mesmo nível. Pânico, medo de dirigir. Tenho vontade, mas meu medo é maior. Então, você precisa enfrentar esse medo, né? Então, a gente trabalhar a emoção, tratar a emoção com emoção. Nós precisamos criar uma nova emoção, instalar uma nova emoção naquela que já existe, que é o caso aqui, por exemplo, do medo. Se tem uma emoção instalada de medo, nós precisamos instalar a coragem. Quanto mais você for fazendo apesar do medo, apesar da insegurança, quando vê, você está instalando essa nova emoção. Quer complementar alguma coisa em relação a isso? Não, pode prosseguir. Então, na live passada, nós até comentamos um pouco sobre quando nós vamos, por exemplo, comer, né? Nós estamos trabalhando bastante com emagrecimento aqui nas lives. Quando você vai comer alguma coisa, será que você está realmente comendo porque está com fome? Ou você está querendo preencher um vazio, querendo se livrar de um medo, de uma tristeza, de uma angústia, de uma solidão? Ou ainda, o que está um vazio tão grande dentro de si que precisa preencher para se sentir amado, para se sentir compreendido, para se sentir aceito, para sentir o afeto e o carinho das pessoas? Então, isso vai tá ali instalado, mas você não tem consciência disso. Por isso é importante trazer para a consciência, que é o que nós estamos trabalhando nessas lives, trazendo essa consciência para vocês. Quando a gente utiliza aquela ferramenta, quem eu estou comendo, o que eu estou comendo, quem eu estou comendo, o que eu estou comendo, a tua mente vai trazer qual é a emoção, qual é o sentimento, qual é o vazio que existe lá dentro instalado, que está buscando por aquilo, porque existe uma falta. Então, até a Vanessa colocou ali que ela tem muito medo de altura, né? Que ainda vai vencer esse medo. E se eu te disser que o medo de altura não é verdadeiramente o medo da altura? Existe um outro medo ali que a gente associa com o medo da altura, né? Até quando a gente estava no curso de palestrante lá em São Paulo da Márcia Luz, foi feito um exercício muito legal, perguntando se você não tivesse medo de nada, o que você faria agora? E naquele momento não era para pensar em nada, era para colocar a primeira coisa que viesse na cabeça. E veio pular de paraquedas. Cara, mas eu tenho medo de altura, eu vou pular de paraquedas só para minha cara, né? Só que depois eu entendi o que aquele exercício queria dizer.
Na verdade, o meu medo de pular era o medo de me jogar na vida. Era o meu medo de enfrentar aquilo que eu achava que estava alto demais para mim. Que eu sonho alto, mas eu tenho medo de ir no alto porque eu acho que o meu sonho é alto demais para mim. Então, isso trouxe uma consciência muito grande para mim, que na verdade não era o medo de altura em si, mas tem algo muito mais profundo ali do que simplesmente isso. A Vera diz: eu sou insegura para tomar certas atitudes, mas não vejo como medo, mas falta de acreditar na minha capacidade. A gente muitas das vezes não acredita que a gente é capaz o suficiente, né? A gente se subestima, a gente não acredita que a gente vai dar conta, de que a gente consegue, de que a gente é capaz, mas nós precisamos acreditar em nós mesmos. Nós queremos que o outro acredite, porque senão você não passa a verdade naquilo que você está falando. Para que o outro acredite em você, você precisa acreditar em você primeiro. Existem neurônios espelhos. Se eu estou falando algo que eu não consigo fazer com que o outro sinta que é verdade, ele não vai acreditar em você. E talvez não saiba nem por quê, né? Sim, na Não é época que eu tinha consciente isso. Não. Quando eu tinha confeitaria, eu percebia que as coisas que eu gostava mais vendiam mais. Porque a pessoa chegava e falava: isso é gostoso? Eu falava: sim, é muito gostoso. Só que quando eu não gostava muito, de alguma forma a pessoa sentia que eu não estava sendo verdadeira e não comprava. Tá, mas é que eu não gostava, mas isso não queria dizer que ela não ia gostar. Mas para ver o quanto isso se torna tão transparente, né? Muito. E falando sobre isso, sobre as emoções, conta para, né, pro pessoal aí a história lá do quanto as expressões faciais podem ajudar, interferir nessas emoções. Deixa eu pegar até, eu vou precisar de uma caneta aqui que eu esqueci de pegar. Foi feita uma pesquisa com 3 grupos de pessoas. Foi dado um questionário para que essas pessoas respondessem. Boa noite para vocês duas e também para todos na live. Boa noite, seja muito bem-vindo, querido. Então, foi feita uma pesquisa com um questionário para 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo foi pedido para que as pessoas mantessem a face neutra.